Seja bem-vindo ao Será que é Útil? Eu sou o Nietzsche e hoje a gente vai para um dos icebergs que eu mais estava querendo fazer e que eu mais quero inovar com relação a jeito de fazer iceberg, que é o iceberg de Jesus. Eu acho que você já deve saber, porque eu coloquei no título também, mas beleza? Então, sem mais enrolação, bora lá! Paixão de Cristo é um filme dirigido por Mel Gibson e lançado por volta de 2004, que relata o processo de crucificação de Jesus Cristo até a morte na cruz. E ele foi muito criticado na época por ser um filme que mostra extrema violência e muita crueldade, coisas que geralmente em filmes de crucificação de Cristo não é mostrado. E também é um filme que chocou muito, porque as pessoas não achavam que Jesus passou por todo aquele sofrimento, ou pelo menos a maior parte das histórias dá uma endossada nessa parada, beleza? E fiquei sabendo também recentemente que eles estão gravando o Paixão de Cristo 2. Então, vamos ficar mais chocados aí logo mais. O processo de crucificação é um processo de pena de morte que já era usado e muito bem usado lá no Império Romano, mas o que fizeram com Cristo foi diferente. Ele é zombado, ele é espancado, ele é chicoteado, ele é perfurado pelos pregos, furam o lado dele, põe coroa de espinho, põe aquela ofensa lá que, pra quem não sabe do que eu tô falando, tem o link aqui no card, ou aqui, enfim, falando sobre o que tá escrito lá e por que tá escrito lá. Judas Iscariote foi um dos discípulos de Jesus e ele é muito conhecido no meio cristão em geral e de conhecedores da história de Jesus, porque ele foi o que traiu Jesus. Então ele é conhecido por três principais pontos. O primeiro ponto foi que ele traiu Jesus, o segundo ponto era porque ele era ladrão, e então os evangelhos retratam isso, que ele roubava da alforja, né, roubava da onde se guardava o dinheiro. E o terceiro ponto é que ele se mata após descobrir o que fizeram com Cristo. Ele tenta devolver o dinheiro, mas os caras não querem desfazer a traição, vamos dizer assim. E ele acaba se matando, e está relatado também na Bíblia. Pedrão, ou também chamado Simão, antes de conhecer Jesus, é um dos mais carismáticos apóstolos ou discípulos de Jesus. Porque ele é o cara que faz as perguntas mais doidas e também é o cara mais colérico do time, assim, fica bem claro quando você lê nos evangelhos. E ele faz muita coisa doida. A um primeiro momento ele revela que Jesus é o Cristo, e quem revela isso é o Pai para ele. E aí, num segundo momento, ele já é repreendido por Jesus, tipo, para trás de mim, Satanás. E ele é o cara que corta a orelha do soldado quando tentam levar Jesus. Também é o cara que nega Jesus. Enfim, Pedro é um cara muito interessante. É um personagem muito interessante na Bíblia. E é por isso que ele tá aqui no iceberg, porque ele é um dos principais, vamos dizer assim, um dos queridos por Jesus, que Jesus leva ele para os lugares, também para a transfiguração. A cruz também não pode faltar aqui, porque ela é o principal símbolo da Igreja Católica. Então a Igreja Católica usa isso em várias coisas, nos terços, em cima das igrejas, dentro das igrejas, em símbolos, né, nas roupas dos sacerdotes, enfim. E o que significa essa cruz? Significa a entrega de Jesus por nós. Mas os evangélicos não usam esse simbolismo da cruz, porque eles entendem que Jesus ressuscitou, ou seja, não é preciso usar mais a cruz. E eu acho que é uma boa informação para deixar aqui. João é considerado discípulo amado. E por que ele é considerado de discípulo amado? Porque está escrito no livro de João. E o que é mais legal é que no livro de João ele fala aquele que é o discípulo amado, mas ele não fala eu sou o discípulo amado. Então, tipo, fica subentendido. E ele é um também dos principais que Jesus mais andava, né? Pedro, que eu já citei, Tiago e João. E João também é um personagem principal na história de Jesus, porque é a ele que Jesus entrega sua mãe após a crucificação. Porque sua mãe ficaria sem o filho primogênito, vamos dizer assim. E aí Jesus entrega sua mãe aos cuidados de João e entrega João aos cuidados da sua mãe. João Batista também é um personagem muito importante na história de Jesus, porque é ele que é responsável por pregar, ou melhor, por preparar o caminho antes de Jesus vir.
E é por isso que ele é chamado da voz que clama no deserto, é aquele que prepara o caminho para o Cristo. Ele prega o evangelho antes de Jesus começar seu ministério, ele batiza as pessoas antes de Jesus começar seu ministério também, e ele também é aquele que batiza Jesus. E ele até fala, não sou digno de batizar o Senhor e tal, mas Jesus fala, não, deixa assim para que se cumpra a lei. Isso é engraçado. E João, ele acabou sendo decapitado e morto pelas coisas que ele acabou trazendo para alguns governantes que não gostaram da história dele, e ele acabou sendo preso e morto. Para fechar aqui, que na minha opinião são os personagens mais importantes da história de Jesus, né, dos mais conhecidos pelo menos, temos Tomé. E por que Tomé ele é tão conhecido e tão importante? Porque tem um ditado, né, tipo, você é que nem Tomé, você quer ver para crer. Isso se deve a um fato que após a ressurreição de Cristo, Tomé é um dos caras que fala, não é possível, eu só vou ter certeza que Jesus ressuscitou quando eu tocar, né, ver os cravos na mão dele e tocar no lado. Lembra que eu falei que ele foi perfurado do lado? E aí Jesus fala para ele, você viu e creu, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. The Chosen também não pode faltar nessa primeira parte do iceberg, e é uma série que se dedica a contar algumas histórias de Jesus, ou como Jesus viveu naquela época, e ela se destaca por dois principais pontos. Primeiro, que ela não é financiada por uma rede de TV ou por uma grande corporação de entretenimento, vamos dizer assim, e sim por ONGs sem fins lucrativos e também pelo próprio público. E eles queriam fazer isso para que não houvesse amarras, né? Tipo, você não pode falar desse tema ou não pode representar tal coisa. Eles não queriam estar presos a essas coisas. E o segundo ponto muito legal é a forma como eles retratam os personagens muito mais humanos. Inclusive, Jesus é muito zoeiro nessa série. E é uma série que, pelo menos, todo mundo que eu vi, que assistiu, gostou. E logo mais tá saindo a terceira temporada aí. A volta de Jesus, também chamada de a segunda vinda, ou arrebatamento, será quando Cristo voltará para buscar a sua igreja. E o que é engraçado é que quando eu era pequeno eu achava que era realmente a igreja literal. Então eu tentava não faltar nos cultos, porque vai que Jesus vai, pega a igreja, leva embora e eu chego lá e não tá a igreja mais. Engraçado, né? E essa parte de arrebatamento tá escrito nesses versículos que eu vou deixar aí. E eu também não quero me aprofundar muito nisso, porque tem muita teoria, muita base, muita pesquisa com relação a isso, e cada um tem uma interpretação. Ué, mas então Jesus Cristo, o sobrenome Cristo não é nome de Cristo, então o nome dele não é Jesus Cristo? Não. A verdade é que Cristo seria um título, vamos dizer assim, ou uma forma de ser chamado o Messias, né? Que é como se fosse uma característica do Messias, ele seria ungido. E Cristo vem do grego Christos, né? Meu grego não é tão bom, mas está escrito aí para vocês, que significa ungido, aquele que foi preparado para algo. Em Isaías 7,14 diz que a virgem daria à luz a um filho e colocaria o nome dele de Emanuel, que também significa Deus conosco. E por que isso é tão importante? E tem muita gente questionando se Maria era virgem ou não, mas a Bíblia é muito categórica em dizer que ela não teve relações antes de se casar. E por que isso é tão importante? Porque isso é um milagre, significa que Jesus ele foi concebido de uma forma sobrenatural. A semente que estava em Maria não era humana, e sim gerada pelo Espírito Santo. E é por isso que muita gente tenta questionar e tentar quebrar essa parte da fé, mas é o que a Bíblia diz, e é por isso que eu trago aqui. As auxiliadoras também é um tema muito legal que eu quis trazer aqui nesse iceberg, porque muita gente pensa que o ministério de Jesus, o trabalho que Jesus fez, foi totalmente ajudado por homens, mas a verdade é que não. Tinha muitas mulheres que auxiliavam no seu ministério, vamos dizer assim, e entre elas a gente costuma destacar as principais, que é a primeira Maria Madalena, que em Lucas 8 fala muito dela, e também nos evangelhos fala muito sobre Maria Madalena. Também temos Joana, e também temos Marta e Maria, né? Marta e Maria, irmã de Lázaro, que ele ressuscitou. Getsemane, que numa tradução literal fica algo como prensa do azeite, e eu já vou explicar por quê. É um jardim que fica meio que abaixo do Monte das Oliveiras. E é lá que acontece a traição de Judas. Não sei se vocês lembram dessa parte, mas é lá que acontece a traição de Judas.
e Jesus sobe para orar, e aquela parte de afasta de mim esse cálice, essa parte acontece nessa região. E por que Getsemane? Getsemane, né, como vocês sabem, Monte das Oliveiras. Oliveira é a árvore que produz a azeitona, e a azeitona é da onde se produz o azeite. Então, Getsemane seria esse processo de triturar, de prensar, de amassar a azeitona, do qual daí sai o azeite. E também é algo, vamos dizer assim, profético, dizendo que Jesus seria pressionado, amassado, triturado, vamos dizer assim, para sair a unção dele. O nome de Jesus é a forma grega do hebraico Yeshua, que também é chamado Josué também, uma extensão disso, que significa o Senhor salva. E com isso a gente vai chegar para a última camada do iceberg. E, se você tá gostando, deixa o like aí, se inscreve também, para que assim você mostra pro YouTube que esse conteúdo é útil, lembra? Será que é útil? E mostra que esse conteúdo é útil para você e que tá te ajudando, e ele vai indicar esse conteúdo para outras pessoas e também me ajuda a chegar na minha meta de 1000 inscritos. Beleza? Então bora para a última camada. Cristo revelado. Quando a gente pensa no livro de Apocalipse, bem no comecinho, mostra quem é Jesus e quais são as características físicas dele. Mesmo que seja, algumas pessoas pensam que seja de uma forma não literal, né, e sim como uma simbologia, é muito legal saber que isso está descrito no livro de Apocalipse e que tem gente até que faz artes e algumas coisas relacionadas a isso, para a gente pelo menos entender um pouco de como seria Jesus em sua glória. É claro que a mente humana jamais conseguiria imaginar algo assim, mas João tenta relatar da melhor maneira possível. No livro de João, Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí, por que, né, ele diz isso e o que isso representa, pelo menos do ponto de vista mais simples, significa o seguinte. Primeiro, o caminho. O caminho significa que ele seria essa ponte, seria essa ligação até Deus. E ele também veio para nos mostrar o que a gente deveria fazer como seres humanos. Então, por isso que ele diz que ele é o caminho, porque ele deixou essas marcas para gente seguir, né? O caminho das pedras em direção a Deus. Ele diz que ele é a verdade, porque o testemunho é verdadeiro, ou seja, muita gente veio falando que era o Messias, e ele vem testificando que é o Messias. Ele não vem só falando, eu sou o Messias. Ele vem fazendo obras do Messias e cumprindo o que a Bíblia já tinha dito sobre o Messias. Então, por isso que ele fala que ele é a verdade e que põe como seu testemunho sendo verdadeiro. E também a Bíblia diz, bem no início de João, que Jesus é o verbo, ou seja, ele é a palavra, né, em algumas traduções. Ou seja, ele é a própria verdade. E tem a vida, porque Jesus veio para dar vida. E algumas passagens também diz que nele está a vida, nele havia a vida. Então é daí que vem o termo verdade, caminho, verdade e vida. Está lá em João 14, se você quiser conferir. Deus Filho. A Bíblia é bem clara dizendo que Deus mandou seu único filho. E como eu já tinha falado também no outro iceberg, no iceberg da Bíblia, Deus, ele é uma representação de 3 personalidades, vamos dizer assim, que seria Deus Pai, Deus Filho, que aí seria Jesus, e Deus Espírito Santo, que eu também expliquei lá naquele iceberg. Então a Bíblia é bem clara dizendo que Deus mandou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o sentido de que Deus mandou seu Filho, ele mandou uma parte dele, algo que foi gerado nele, para a redenção da humanidade, para salvar a humanidade. Então isso é bem legal, e eu acho que muita gente não sabe disso, por isso que eu acho que está tão fundo no iceberg, o pessoal associa Jesus a algumas outras coisas. Jesus venceu a morte, e isso é um tema muito complexo, e eu não vou conseguir abordar ele aqui do jeito mais literal possível, do jeito mais profundo possível, mas eu vou deixar na descrição para vocês poderem estudar depois. Mas há muitos motivos dos quais a Bíblia diz que Jesus venceu a morte, mas eu vou trazer um dos principais dele, que é porque ele ressuscitou. Então ele morre para cumprir uma série de missões e coisas que ele tinha que cumprir, biblicamente falando,
e depois ele retorna. Então, tipo, ele não morre e fica morto. Ele meio que só vai fazer o que ele tinha que fazer e retorna. E aí, quando ele retorna ao terceiro dia, ele aparece para os discípulos e faz uma série de outras coisas também. Então, é por isso que tá nesse tópico e muita gente não sabe disso ou por algum motivo acaba não lembrando que Jesus morreu e retorna. Beleza? Mas eu vou deixar aí para vocês poderem estudar. E com isso, a gente termina o vídeo de iceberg de Jesus. Gente, esse vídeo foi muito complicado de fazer. Tem muita coisa para terminar, muita coisa para pesquisar. E eu peço que se você gostou desse vídeo, curte, deixa seu like aí. Sempre bom trazer isso de novo. E comenta aí os vídeos que vocês querem ver sobre iceberg, de algum outro tema, de algum outro personagem pra gente trazer. E uma última coisa, eu não foquei em teoria, nem nessas loucuras toda que tem nos outros iceberg, porque eu acho que confunde muita cabeça, e aí se eu começar a trazer um monte de coisa que não tem uma base para você poder ler e confirmar e estudar, eu acho que confunde mais a cabeça da pessoa do que desse jeito que eu tô trazendo, beleza? Então é isso, muito obrigado por assistir e até a próxima.